Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de dirigir-me a você, estudante de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia. É isso mesmo. No último dia 20 e 23, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde divulgaram duas portarias que versam sobre a possibilidade de alunos destes cursos prestarem serviços de maneira voluntária ou até mesmo de anteciparem os seus estágios obrigatórios no SUS como forma de aumentar, né, o número de mão de obras no programa de combate ao Covid-19, ok? As duas portarias que eu falo para vocês é a portaria de número 356 do Ministério da Educação, de 20 de março de 2020, ou seja, desta semana, e a portaria número 492 do Ministério da Saúde, de 23 de março de 2020. Aí você pergunta, Rodrigo, então o que é que diz essas portarias? Será que eu incluo nos pré-requisitos para poder fazer parte desse exército aí de estudantes da saúde na defesa da população, né, no cuidado da população contra esse vírus? Vamos então. Os motivos que justificaram a ação primeiro, o estado de gravidade, né, decorrente da pandemia desse novo coronavírus. E o segundo é a necessidade decorrente de otimizar a disponibilização de serviços de saúde no âmbito do SUS. Nós estamos observando aí situações de requisição administrativa, ou seja, quando o poder público ele requer a um determinado particular o seu bem visando, né, o interesse público. Ou seja, hospitais particulares que estavam desativados por meio da requisição administrativa do poder público passam então a funcionar a serviço do SUS, ou até mesmo hotéis, né, hotéis que estavam fechados, desativados, ou até mesmo que estejam em funcionamento com quartos vazios, né, serem disponibilizados para a readaptação de leitos para receber essas pessoas que chegarem doentes. Então, nós observamos que espaços estão sendo criados, né? Está sendo ampliado o número de leitos. Para isso, também é necessário ampliar a mão de obra, né? Ampliar o número de profissionais capacitados, né? Especializados, para poder prestar, então, a assistência a essas pessoas que ali chegarem. E por isso, visando então essa ampliação da mão de obra, é que o Ministério da Saúde, em parceria ali com o Ministério da Educação, pensaram também em antecipar, né, em permitir que estudantes antecipem os seus estágios obrigatórios, prestando então esse serviço de grande valor para a sociedade em uma situação de crise que nós estamos vivendo. A portaria do Ministério da Educação, de número 356, de 20 de março de 2020, foi a primeira a dispor sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à epidemia do Covid-19. Então, nessa portaria, ela autoriza alunos dos 2 últimos anos da Faculdade de Medicina, ou seja, do curso de Medicina, e alunos do último ano do curso de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia do Sistema Federal de Ensino. Autoriza o que, Rodrigo? A realizarem o estágio curricular obrigatório em UBS, Unidade Básica de Saúde, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, rede hospitalar e comunidades definidas aí, então, pelo Ministério da Saúde. Essa portaria também define que os alunos de medicina que participarem desta ação deverão atuar exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria, saúde coletiva no apoio às famílias e aos grupos de risco
de acordo com as especialidades do curso. Nos cursos de fisioterapia, enfermagem e farmácia, os alunos atuarão em áreas compatíveis com os estágios e as práticas específicas de cada curso. Define também essa portaria que a atuação dos alunos deverá ser supervisionada por profissionais devidamente registrados no seu conselho de classe. E também sobre a orientação de docentes realizada pela Universidade Aberta do SUS, a UnaSUS. Define também que as instituições de ensino deverão utilizar a carga horária dedicada pelos alunos nesse esforço como substituta de horas devidas em série de estágio curricular obrigatório, proporcionalmente ao efetivamente cumprido, e apenas nas áreas de saúde previstas nesta portaria. Ou seja, os alunos que atuarem, como vamos supor, na área da pediatria, os estágios curriculares que ele deverá cumprir nas outras especialidades, eles deverá cumprir posteriormente, ok? Mas a área da pediatria, que foi que ele exerceu, né, prestando esse serviço aí de grande valor público, já vai ser abonado, então, na sua carga horária na faculdade, ok? O certificado de participação com a devida carga horária, ele será, então, emitido pela UnaSUS, ok? Agora se liga também, viu? A atuação dos alunos é de caráter relevante e deverá ser considerada na pontuação para ingresso nos cursos de residência. Então, atenção vocês aí, estudantes de medicina do último ano, que já está focando seus estudos, já pensando na residência, que quem prestar esse serviço público voluntário à sociedade terá direito, sim, também à pontuação em critérios, vamos supor, de desempate nas provas de residência médica. Agora, então, o que a portaria do Ministério da Saúde trouxe de novo? Por que eu utilizei essa pergunta para poder iniciarmos os estudos dessa portaria 492? Porque a portaria do Ministério da Educação, né, versou sobre questões de maneira mais ampla, de maneira mais aberta, já que muita coisa era de competência do Ministério da Saúde regular. Então, a portaria 492 do Ministério da Saúde é uma portaria mais completa, muito mais completa, regulando algumas coisas que a portaria do Ministério da Educação deixou em aberto. Ok? Então, por isso que eu trago essa pergunta, o que a portaria do Ministério da Saúde trouxe de novo? Porque na própria portaria do Ministério da Saúde, existem artigos que foram copiados da portaria do Ministério da Educação. Entendeu? Então, vamos ver apenas aquilo que é novo. Primeiro, é o nome da ação, né? Muito falei sobre ela, inclusive no primeiro slide tem falando o nome dela, que acabei nem comentando com vocês, mas então a portaria trouxe o nome da ação estratégica que se chama O Brasil Conta Comigo. Outra coisa nova é que a especificação de que essas medidas só serão executadas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente do Covid-19. Ou seja, só durante este período aí, né, que inclusive deve durar até dezembro, é que terá validade essas disposições das duas portarias, ok? Outra questão nova é que incluiu a participação voluntária de alunos que ainda não preenchem os requisitos de estágio obrigatório. Ou seja, a portaria do Ministério da Educação ela fala apenas dos alunos dos 2 últimos anos do curso de Medicina e do último ano do curso de Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia, né? Mas não incluem aqueles alunos que são de outros semestres, né, e que desejam também prestar esse serviço voluntário. Então, a portaria do Ministério da Saúde ela já abre esse espectro de alunos, incluindo também aqueles que desejam fazer, então, a sua participação voluntária. E traz também o processo de adesão à ação por parte dos gestores e das
instituições de ensino superior. Então, a maioria dos artigos, né, que constam nessa portaria fala, então, do processo de adesão por parte dos estados, dos municípios, dos hospitais públicos, né, dos gestores públicos a esse programa aí de inclusão desses estudantes nesse serviço. A portaria 492 do Ministério da Saúde trouxe também a inclusão de alunos das instituições de ensino superior particulares, ou seja, aquelas criadas e mantidas pela iniciativa privada, coisa que não era prevista na portaria do Ministério da Educação, que definiu apenas as instituições de ensino superior federal. Afirma também que, para os alunos do estágio obrigatório, a participação na ação estratégica garantirá a pontuação adicional de 10% no processo de seleção pública para programas de residência em saúde promovidas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a portaria do Ministério da Educação versava apenas sobre essa questão de pontuação adicional, coisa que a portaria do Ministério da Saúde, então, trouxe aí de 10% no processo de seleção pública nos programas de residência em saúde promovida pelo Ministério da Saúde. Então, é muito importante para você aí que pretende fazer a seleção dos programas de residência, já comece aí com essa vantagem de 10% adicional na sua nota. Define também que os alunos do estágio obrigatório eles farão jus a uma bolsa de acordo com a carga horária a ser cumprida na forma prevista em edital de chamamento público. Ou seja, posteriormente, será publicado um edital de chamamento público, ou seja, editais de chamamentos públicos, né, convocando, então, os alunos a se inscreverem, né, nesta ação, a fazerem parte desta ação. E os alunos, então, que forem inscritos e cumprirem os requisitos básicos para poder fazer parte desse time aí de estudantes da saúde que irão prestar assistência às pessoas que carecem desse mal aí, farão jus, então, a essa bolsa, né, de auxílio que será previsto no próprio edital, estará dizendo o valor específico. Diz também que os alunos participantes voluntários poderão fazer jus à obtenção de descontos no valor da mensalidade a ser definido e concedido pela instituição de ensino privada às quais estejam vinculados. Então, esse benefício aí é para os alunos que são participantes voluntários, ou seja, aqueles que não estão nos 2 últimos anos de medicina e no último ano de farmácia, fisioterapia e enfermagem, que se inscrevem de maneira voluntária para poder, então, auxiliar nos esforços ao combate e ao tratamento das vítimas do coronavírus, descontos, né, na mensalidade que será definido, então, pela instituição de ensino a que ele faz parte, ok? Então, é bem interessante também quem está pleiteando um descontozinho aí na sua mensalidade, que inclusive nas mensalidades de saúde são mensalidades altíssimas, né? Traz também o rol de obrigações dos alunos, dos gestores, das instituições de ensino e dos entes federados, ou seja, a União, Estado e os municípios. Então, pessoal, é isso que eu tinha a trazer para vocês. Só digo que vocês devem ficar atentos aí, então, porque mais à frente irão aparecer, né, os editais de adesão ao chamamento público, então fiquem atentos aí aos prazos, né, aos requisitos, para que seja cumprido direitinho. Fiquem também atentos às coordenadas que as instituições de ensino superior irão dar, concernentes à questão dos descontos, né? Também é bastante importante. Então, é isso. Não esqueçam, né, de que o Brasil conta contigo.